Boa noite, igreja linda e abençoada, amém? Sinta-se à vontade, pode se assentar. Que bom que você está aqui nessa noite. Louvamos a Deus por cada família aqui representada e que Deus ele possa ministrar o nosso coração nessa noite, amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade aos pastores pela confiança. E é isso. Vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. Confesso que esse tema ele veio numa mensagem do Lucas Medeiros, no WhatsApp. Lucas mandou uma mensagem no WhatsApp lá e eu falei assim, olha rapaz, essa mensagem foi boa. Amém? Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 4. Esse chorinho aí é da Clara. Clara e Marina, né? Minhas duas filhas estão ali juntamente com a minha esposa. Sou grato a Deus pela família que Deus me deu, meus irmãos. Muito grato a Deus. Eu amo a minha esposa, amo minhas filhas. As minhas filhas são preciosas. Nossa, Deus do céu. Cara, sinceramente, é difícil até de dizer o que é um filho para nós, né? É difícil de expressar, porque é um amor tão grande que às vezes a gente chega a sentir uma dor. Porque a gente sabe que futuramente eles vão crescer, eles vão criar suas asas. E eu falo com Marina quase todos os dias, minha filha, congela minha filha. Você está lindinha demais para crescer. Não cresce não, fica desse jeitinho aí. Né? Mas não tem jeito, né? Nós não temos domínio sobre isso. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4, diz bem assim, ó. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viviam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas. E muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam, este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Aqueles homens confundindo, né? Simão, um feiticeiro, e eles achando que aquele homem estava ali transbordando do poder de Deus. Versículo 11. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto,
muito admirado com grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Então, um feiticeiro, né? Eles acabou crendo também na mensagem de Filipe ali. Versículo 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o poder, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ele ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser a mão sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu, bem no estilo Pedro, que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Você pensa que você pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que perdoe por essa má intenção. Veja que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. A Bíblia aqui nos oferece uma verdadeira aula de libertação, bem no estilo de Pedro. Vejam bem, Simão havia crido na mensagem quando anunciada por Filipe em uma de suas cruzadas evangelísticas. Ele reconheceu Jesus Cristo e foi batizado. Passou a ser parte da igreja, passou a conviver com os apóstolos, no caso Filipe. E ele todos os dias ficava impactado com tudo que acontecia através da vida de Filipe. Por onde Filipe passava, pessoas eram curadas e Simão ficava impressionado com aquelas curas. Milagres eram realizados, maravilhas, e Simão impactado com isso tudo. Simão, ele creu no Evangelho, mas ainda tinha um processo de libertação. Ele estava mais maravilhado com o poder dos milagres do que com a salvação em si. Ele não estava interessado nas pessoas que estavam sendo curadas ou nas vidas que estavam sendo salvas. Ele estava interessado era nos milagres, nas maravilhas. Simão foi batizado. Simão andava com os apóstolos. Simão, as pessoas olhavam para ele já fazendo parte da igreja, porque andava com os apóstolos. Provavelmente ele auxiliava em uma coisa ou outra. Simão, ele deixou com que a sua velha natureza o dominasse, em vez de submeter tudo debaixo da vontade de Deus. Por que Simão deixou a sua velha natureza submeter-se? Ou deixou a sua velha natureza tomar conta dele? Simão era feiticeiro e, como foi lido nos versículos, ele manipulava as pessoas utilizando-se dessas feitiçarias. Ele manipulava esse poder. E aí ele era reconhecido até pelas pessoas mais importantes de Samaria. E por não se submeter a Deus, Simão, ele
dá brechas para a sua velha natureza. Ele estava impressionado com as maravilhas. Não submeter tudo debaixo da vontade de Deus é um erro que até muitos crentes verdadeiros fazem em diferentes áreas de sua vida. Isso é muito perigoso porque impede o crescimento espiritual. Em Tiago, capítulo 4, 7, diz o quê? Portanto, submitam-se ao Espírito de Deus, submetam-se a Deus, resistir ao diabo, e o quê? E ele fugirá de vós. Então, nós temos que nos submeter a Deus, resistir ao diabo, para que o diabo venha fugir de nós. Deixa eu falar algo muito legal para vocês que aconteceu no domingo pela manhã aqui na igreja, na classe lá do TLC. O pastor ele nos deu a oportunidade de falar sobre as mensagens dos 12 dias de semente para os 12 meses de colheita que foram direcionadas à igreja. Qual foi a mensagem que te impactou, que foi direcionada à igreja? E vários dos irmãos ali compartilharam as suas mensagens. E o que eu quero dizer para você é que algo que o pastor Renan ele falou que foi muito legal é que por mais que a mensagem eu venha, receber essa mensagem no meu coração, essa mensagem é para toda a igreja e nós fazemos parte da igreja. Eu não sou pastor, eu estou aqui como um membro dessa igreja, trazendo uma mensagem também para a igreja, para todos nós irmãos. Essa mensagem, quando eu estava falando, orando e colocando diante do Senhor, e eu falei com Deus, essa mensagem não é uma mensagem de exortação não, né? Porque eu não sou pastor para exortar a igreja. Eu sou um irmão que está aqui para ajudá-los, a alertá-los também. E eu faço parte da igreja. Quando eu leio, quando eu estudo, quando eu analiso, essa mensagem ela fala ao meu coração, Deus ministra ao meu coração. E aí eu penso assim, cara, eu acredito que pessoas vão ser alcançadas através dessa mensagem. Amém? Então não entenda, por favor, como uma mensagem de exortação. Entenda como um alerta para nós nos dias de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. Então nós precisamos, como cristãos, viver em maturidade espiritual, nos submetendo ao poder de Deus para que possamos resistir ao diabo. Meus irmãos, deixa eu falar algo muito interessante para vocês e vocês sabem muito melhor do que eu. Se nós não nos submetermos e nós não resistirmos ao diabo, o que ele vai fazer com as nossas vidas? Em João 10:10 diz o quê? Que o diabo ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Quando eu não resisto ao diabo, quando eu não o venço, ele não vai fugir de mim. O que ele vai fazer? Ele vai se aproveitar disso para destruir tudo que Deus tem projetado para a minha vida. Deus tem projetado para a nossa vida famílias. Deus tem projetado trabalho, filhos. E o inimigo, ele tem lutado para quê? Para destruir todas essas coisas, meus irmãos. A cada dia que o Lucas acabou de falar comigo. Acabou de falar comigo ali, atrás. Ontem, um jovem de 17 anos se suicidou. Aqui em Barcelona. Então o inimigo ele tem trabalhado para quê? Para tirar a vida mesmo das pessoas. É isso que ele quer. E sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós subestimamos o poder do pecado. Essa é a verdade. Muitas vezes nós subestimamos o poder do pecado e não damos conta do que está em jogo. É falta de maturidade. Porque a partir do momento que nós temos maturidade, nós conseguimos ter o conhecimento e dar a atenção devida ao que está acontecendo no reino espiritual que tem nos envolvido. Então, nós
não damos conta do que está em jogo e só caímos em si quando perdemos algo que realmente importa. O apóstolo Pedro, esse mesmo apóstolo Pedro que estava tendo esse diálogo com Simão, ele escreveu em 1 Pedro 5,8 o seguinte: o diabo, vosso adversário, ele anda o quê? Ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para que ele possa tragar. Ele só está buscando o quê? Uma brecha. É um lugar que nós damos. É aí que ele tem a oportunidade de entrar. E quando nós subestimamos o poder do pecado, é quando nós pecamos e já não sentimos mais a dor do pecado. A vergonha de entristecermos o coração de Deus. E aí, a cada dia que passa, o pecado ele vai aumentando. A cada dia que passa, por não nos arrependermos, por não agirmos com maturidade, nos esfriamos espiritualmente. E ainda assim estamos subestimando o poder do pecado. Quando vamos nos dar conta, já estamos afastados do caminho do Senhor, longe da presença do Senhor, e o que nós não queremos é ouvir falar acerca do Senhor. Meus irmãos, é uma verdade isso. Que viemos nos submeter a Deus, tendo uma vida espiritual madura e resistindo ao diabo. O diabo não vai tragar a sua família, amém? O diabo não vai tragar os seus filhos. O diabo não vai tragar o seu trabalho. Nós não vamos dar lugar ao diabo, meus irmãos, para que ele possa destruir as nossas vidas. Por mais que os dias estejam maus, nós vamos resistir. Nós vamos nos render ao Senhor, nós vamos nos submeter ao Senhor, para que venhamos resistir e que o diabo fuja de nós, amém? O desejo do meu coração é que esse ambiente comece a gerar uma mudança de comportamento em nossas vidas. O pastor Renan, no final do ano, ele fez uma campanha e ele fez uma pergunta aqui: o que é mais fácil? O ambiente mudar um hábito ou um hábito mudar um ambiente? O ambiente mudar um hábito. Amém? Então, no domingo, a pastora Silrei pregou aqui falando sobre promessas e ela disse que nós estamos aqui sobre um local que é profético. E nós acreditamos que este local, que esta igreja é uma igreja, um ambiente profético, um ambiente onde que vidas estão sendo transformadas e impactadas. Então eu acredito que este ambiente pode gerar em nós uma mudança de comportamento, mudanças de atitudes, mudanças de pensamento. E que venhamos passar a nos comportar baseados no princípio da palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que em toda a criação, nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E é a Ele que nós vamos prestar conta, está escrito aí. Nada fica oculto. Então, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela é um livro aberto no Senhor. Ela é um livro aberto, onde que todos os dias Ele vai ler a página que você escreveu, as decisões, as escolhas que nós fizemos. Todos os dias Ele vai ler. Então lá no versículo 18, do capítulo 8 de Atos, Simão fica impressionado com o poder do Espírito Santo e com o coração tomado por desonestidade, oferece dinheiro a Pedro e a João. O Espírito Santo de Deus não se compra. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim: o Espírito Santo de Deus não está à venda.
Lucas capítulo 11, 13, diz bem assim, ó, Jesus Cristo dizendo: vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai de vocês, que está no céu, vos dará também o quê? O Consolador, ou o Espírito Santo, a quem o pedir. Então, o Espírito Santo de Deus não se compra, basta pedir. É só você pedir o Espírito Santo a Deus. Sabe, aqueles milagres, aquelas maravilhas, os paralíticos sendo curados, pessoas sendo curadas de câncer, de lepras, de deficiências, pessoas sendo libertas de possessas do diabo. Nada disso é comparado com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo que pode fazer nas nossas vidas. Nada se compara ao poder do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu já tive várias experiências com o Espírito Santo. E todas as experiências que eu tive com o Espírito Santo, elas foram marcantes na minha vida. Todas as experiências que eu tive com o Espírito Santo, elas foram impactantes na minha vida. E é por isso que hoje eu permaneço na presença do Senhor, porque eu sei que em lugar nenhum eu vou encontrar aquilo que só o Espírito Santo de Deus oferece. Em lugar nenhum. Eu não sei você, se talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, e há tempos você não sente o prazer de estar na presença dEle, a alegria, o gozo de estar na presença do Senhor. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus está disponível para nós. Meus irmãos, basta você pedir, foi Jesus Cristo que disse. Basta você pedir. Você quer que o Espírito Santo de Deus, ele entre na sua vida? Peça a Deus. Peça com sinceridade. Quando o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, meus irmãos, vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas. Vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas. E não é com pesar, não. Sabe que não é com pesar? Você vai abrir mão porque você não quer mais entristecer ao Espírito Santo. Você vai abrir mão porque você vai ver que o poder do Espírito Santo supera todas as outras coisas. Que nada daquilo é importante. Pedro, ele fala para Simão no versículo 21, você não tem direito de tomar parte do trabalho que estamos fazendo aqui. O seu coração não é honesto diante de Deus. Mas, poxa, Pedro dizendo isso, ele aprendeu exatamente com uma pessoa. Pedro teve o melhor professor. Pedro teve o melhor mestre. Quem era? Jesus. O melhor professor e melhor mestre. Em Mateus no capítulo 15, Jesus ele é cobrado pelos fariseus e os mestres das leis. E os mestres das leis chegaram até Jesus falando bem assim, olha, os seus discípulos eles não se purificam antes de comer, eles não lavam as mãos, eles não se purificam. Jesus Cristo disse aos mestres das leis bem assim, ó, vocês anulam o poder da palavra, está no versículo 6 do capítulo 15, tá? Vocês anulam o poder da palavra por causa da tradição de vocês. Os fariseus e os mestres das leis, eles colocavam a tradição, os seus costumes, acima das leis de Deus. E Jesus Cristo não se agradava disso. E Jesus Cristo continua dizendo no versículo 7, no versículo 7 do capítulo 15, ele fala bem assim, ó, vocês são hipócritas. É isso que vocês são. Bem disse Isaías quando profetizou a respeito de vocês.
E ele continua dizendo: o meu povo que me honra com os lábios, o seu coração está longe de mim. É exatamente o que estava acontecendo com Simão. Simão se converteu, Simão se batizou, Simão estava no meio de atos proféticos, de cruzadas evangelísticas, mas o seu coração estava longe do Senhor. Hipócrita. Jesus usava isso quase o tempo todo. Era raro, mas acontecia sempre, né? Como diz o outro. Ele usava isso constantemente com os fariseus. Porque eles demonstravam ser algo que eles, no seu coração, eles não eram. Ele continua dizendo lá no versículo 9: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Lá no versículo 13, ele fala bem assim, ó: e o meu Pai Celestial que está no céu, ele arrancará toda a planta que não foi plantada por ele arrancará pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Um cego guiando o outro cego, o que vai acontecer? Eles vão cair em algum buraco. E Pedro estava ali. No início do ministério de Jesus, Pedro estava ali. E naquele momento, Pedro não estava entendendo absolutamente nada. Naquele momento, Pedro não entendia. Por que Pedro não entendia? E eu tenho a explicação aqui, ó. Pediu-lhe Pedro ali, ó. Então pediu Pedro: explica-nos a parábola. Ele não entendeu. Jesus, ele faz uma pergunta: vocês ainda não conseguem entender? Poxa, gente, fala sério. Um cego guiando um outro cego, falei, é certo que vai acontecer alguma besteira, né? E Pedro não entendeu. Aí Jesus faz essa pergunta para Pedro: poxa, vocês ainda não conseguem entender? Agora não, agora Pedro vai fazer o quê? Pedro agora fala: não, agora eu tenho que prestar muita atenção, porque eu não posso passar vergonha quando acontecer da próxima vez. E aí Jesus Cristo começa a dizer para Pedro, e com paciência, lá no versículo 17, não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as más calúnias. Então, quando Pedro ele vira para Simão e fala bem assim: o seu coração não está honesto diante de Deus, é porque ele aprendeu isso com Jesus. O que saiu da boca de Simão era manipular também o poder do Espírito Santo, assim como ele manipulava o poder do diabo para operar os seus milagres e as suas maravilhas e impactar aquele povo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E Pedro, obviamente, de modo algum, queria perder Simão. Ou vocês acham que Pedro não se importava com Simão? Óbvio que não. Pedro se importava com Simão. Pedro amava Simão. Por mais que ele tivesse dito a Simão que tomara que Deus leve você e seu dinheiro para o inferno, vocês acham que Pedro não amava Simão? Ele amava Simão. E amava muito. Pedro, no versículo 22, ele faz algo lindo demais. Porque naquele momento onde que ele começa a advertir Simão,
Simão, eu não fala na Bíblia, mas eu acho que ele foi nocauteado. E ele não sabia mais para onde ir. Ele não sabia o que fazer diante de tudo que Pedro havia falado com ele. Espero que você vá para o inferno com o seu dinheiro, o seu coração não está honesto diante do Senhor. Só que Pedro, com amor, ele começa a dar um norte para Simão. Pedro, com amor, ele começa a orientar a Simão aquilo que ele deveria fazer para alcançar a salvação. Pedro, com amor, ele fala para Simão: arrependa-se. Arrependa-se. Pedro, com amor, ele fala bem assim, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por más intenções. Abandone este plano. Olha, eu vejo que você está cheio de inveja. E é uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. O que Pedro estava fazendo com Simão aqui, meus irmãos, era um sinal de amor. Ele estava tentando ajudar Simão a se livrar daquilo que o acorrentava e o impedia de ser um verdadeiro cristão. E aí Simão disse a Pedro e a João, no versículo 24, por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Eu vou falar algo para vocês que Pedro e João não poderiam fazer nada. Pedro e João não podem. Pedro já fez bastante ali, né? Orientando. Agora tudo tinha que partir de quem? De Simão. Quem deveria se arrepender? Simão. Quem deveria abandonar os seus planos ruins? Simão. Simão é que deveria ter a atitude de mudar completamente. Todos os dias na nossa vida, nós iremos lutar lutas grandes, batalhas, desafios. Iremos ser desafiados ao extremo. Então nós precisamos caminhar com maturidade, para que venhamos nos resistir ao diabo e para que ele fuja de nós. Amém?